Olá, turminha do quarto ano. Sejam bem-vindos novamente a mais uma de nossas aulas. Eu espero que vocês estejam todos bem e que também estejam preparados para a nossa aula de hoje. E a nossa matéria será de língua portuguesa. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Só lembrando que na nossa aula da semana passada, a professora explicou sobre o substantivo coletivo. Os substantivos coletivos indicam uma coleção ou um conjunto de seres da mesma espécie. Vocês lembraram? Ah, sim. Então vamos ver alguns exemplos. Alcateia de lobos, alfabeto de letras, banda de músicos, boiada de bois. Agora, eu tenho certeza que vocês lembraram. A professora falou também sobre o grau do substantivo. O grau diminutivo e o grau aumentativo. Agora, a professora irá explicar sobre artigo definido e artigo indefinido. Coloquem a data no livro de vocês na página 70 e 71. Coloquem a data nessas páginas. E vamos para o nosso assunto, certo? Artigo. Os artigos são palavras variáveis em gênero e número que especificam um substantivo. Quando determinam o conceito indicado pelo substantivo, são chamados definidos. Agora, quando indeterminam, são chamados indefinidos. Nós vamos ver com mais detalhes esses dois artigos. Mas antes disso, vamos fazer a leitura das ilustrações que está no livro de vocês, página 70. A professora também colocou a imagem dessa ilustração no slide. Então, crianças, vamos para a leitura. Observe as ilustrações e leia as palavras. A mãe de Magali pergunta: Então, Magali, o que você quer que eu leia para você? Aí Magali responde: o livro de receitas. Quando Magali pede à mãe que leia o livro de receitas, a menina está se referindo a certo livro de receitas que ambas já sabem qual é. Ou seja, as duas já sabem
qual é o livro de receitas que a mãe de Magali tem que ler para ela. E se ela tivesse dito um livro de receitas? Nesse caso, talvez ela tivesse falando de um livro de receitas qualquer, ou seja, qualquer um livro de receitas. Vocês podem observar que o O e o que estão em destaque são artigos. Como eu já falei, artigo é a palavra que colocamos antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo, certo? Continuando. O livro de receitas. Como acabamos de ver, são certos livros de receitas que Magali, sua mãe, já sabem qual é. Ou seja, a mãe de Magali já sabe qual é o livro que ela tem que ler para Magali. Quando falam um livro de receitas, ou seja, estão falando de um livro de receitas qualquer um. As palavras destacadas são artigos, o e um. Agora, nós vamos para os artigos definidos e os artigos indefinidos. Primeiro, nós vamos começar com os artigos definidos. Acompanhe a leitura. Vamos lá. Artigos definidos. Os artigos definidos são palavras que determinam o substantivo de modo particular e preciso. Os artigos definidos são o, a, os e as. Esses são os artigos definidos. Eu vou repetir. O, a, os e as. Esses artigos definidos, eles estão no singular e no plural, certo? Vamos continuar com a nossa leitura. Vamos para os artigos indefinidos. Artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são palavras que determinam o substantivo de modo vago e impreciso. Os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Esses são os artigos indefinidos. Vou repetir novamente. Uma, uns e umas. Aqui também nós podemos observar, assim como os artigos definidos, que tem
singular e também plural, certo? O artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. O gênero, se a palavra está no masculino ou se está no feminino. E o número, se está no singular ou se está no plural dos substantivos. Vamos observar os exemplos. A manga está no feminino e singular. O melão está no masculino e também está no singular. As uvas. Observem que as uvas, elas estão no feminino e no plural. Os morangos. Os morangos estão no masculino e também estão no plural. Então, crianças, nós podemos observar nos exemplos que os artigos estão no masculino e no feminino. Também podemos observar que estão no singular e também no plural. Vamos ver mais alguns exemplos, ok? Continuando com a nossa leitura. Determinante, artigo definido. Observem o quadro. Eu tenho singular e plural. Singular, masculino, o. Feminino, a. Esses dois estão no singular. Plural, masculino, os. Feminino, as. Esses dois já estão no plural. Vamos ver o exemplo. O gato e os patinhos no banco. Observe que aqui no exemplo eu estou usando o, que está no masculino, e o os, que também está no masculino. Só que eu tenho um que está no singular e o outro que está no plural, ok? Então, identificados logo são determinantes artigos definidos, certo? Continuando. Determinante artigo indefinido. Observem o quadro que eu tenho singular e plural. No singular, eu tenho masculino, um, feminino, uma. Observem que os dois estão no singular. Plural, masculino, uns, e feminino, umas. Observem que os dois estão no plural. Agora vamos ver o exemplo. Empresta-me uma caneta, se faz favor. Então, crianças, aqui no exemplo, o artigo uma
está no feminino e também está no singular. Não está identificada. É uma caneta qualquer. Logo é determinante artigo indefinido, certo? Meus amores, agora que vocês já sabem sobre os artigos definidos e indefinidos, vocês irão assistir um vídeo para não ficarem com nenhuma dúvida sobre esses artigos. Após o vídeo, resolvam as atividades da página 71 do livro de vocês. Então, crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula de língua portuguesa. Olá, olá! Tudo bem com você aí? Tá olhando o quê? É isso mesmo que você tá pensando. Hoje estou aqui para lhe ensinar algo que com certeza você já conhece de vista, devido à prática da leitura: os artigos. Mas não se assuste com esse nome não. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo para indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Além disso, graças ao artigo, conseguimos descobrir o gênero e o número dos substantivos. Epa, para tudo! Viu só quantas coisas o nosso amigo de lata usou? Substantivo, gênero e número. Todas elas nós já vimos aqui, mas não custa recapitular, né? Anota aí! Substantivo é aquilo que dá nome a seres e objetos. O número serve para indicar se o substantivo está no plural ou no singular. Já o gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino. Esclarecimentos feitos? Fui! Como eu estava falando, o artigo é o responsável por nos informar se a palavra que vem depois dele é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, além de mostrar se o substantivo refere-se a um ser específico e citar algo de modo vago. Para ficar mais simples, se liga aí na classificação dos artigos. Quando o artigo determina o substantivo de modo preciso, ele é chamado de artigo definido, pois especifica um único ser dentre todos daquela mesma espécie. Veja só. Visitei o barco do Capitão Lobão. Vejam bem, eu não visitei qualquer barco que estava ancorado no porto. Eu visitei apenas o do Capitão Lobão. Graças ao artigo o, além de saber qual barco, conseguimos perceber que o barco está no singular e é uma palavra do gênero masculino. Os artigos definidos o e a são usados para indicar o singular, como em situações em que o substantivo é masculino ou feminino. Para indicar o plural dos artigos definidos, temos o os para substantivos masculinos no plural e o as utilizado para palavras femininas no plural. E eles podem ser usados em uma mesma frase. Olha só. O Capitão Lobão defendeu os tripulantes com a espada. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. Esses daí, como o próprio nome já diz, determinam o substantivo de um modo vago, impreciso. Dê uma olhadinha. Visitei uma tribo. Reparem que, devido ao uso do artigo indefinido, não conseguimos precisar qual tribo foi visitada. Os artigos indefinidos, usados para palavras no singular, são um para o masculino e uma para o feminino. Já o artigo indefinido utilizado para indicar o plural masculino é uns. E para indicar o plural feminino, umas. Assim como os artigos definidos, os indefinidos podem ser usados em uma mesma frase.
Lembrando que eles sempre concordam com os substantivos em gênero e número, hein? Bom, melhor eu ir antes que o professor Frônesis chegue. E não se esqueça, os artigos são muito fáceis. Para usá-los direitinho, basta ficar atento ao companheiro substantivo. Tchauzinho!